Vamos dar continuidade ao nosso estudo, então, na carta de Paulo aos Romanos. Eu estou aqui em Araucária, por enquanto só com Vinícius, mas pode ser que daqui a pouco chegue mais alguém. Acho que nós ficamos 2 semanas sem conseguir fazer o estudo, mas hoje retomamos no capítulo 13. E o capítulo 13 é de especial importância, né, tanto no aspecto aí do estabelecimento ou da compreensão de um governo civil, quanto também ele é um capítulo que necessita ser enfrentado, né, se quisermos fazer uma interpretação libertária ou anarcocapitalista das escrituras, ou derivar um sistema de pensamento, um sistema ético-político libertário a partir das escrituras. Necessariamente precisamos enfrentar e fazer algum tipo de interpretação, né, uma hermenêutica de Romanos 13. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, num primeiro momento, me ater ao texto e depois tentar apresentar uma possibilidade de interpretação libertária a ele. E o próprio título que eu pensei para essa meditação aqui, em cima do texto, é Autoridade Estatal versus Amor Cristão. Porque é muito interessante, Romanos 13 tem 14 versos. E esses 14 versos podem ser divididos em 2 grupos de 7. O primeiro tratando da sujeição à autoridade, o que quer que isso signifique, e o segundo tratando da vida prática do amor. E é muito interessante que nós podemos perceber que a segunda porção de Romanos 13, os versos 8 a 14, lançam luzes sobre a primeira porção, os versos 1 a 7. Mas isso eu apresento no momento adequado. Vamos ao texto, então. Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde ou em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então aqui nós temos a primeira porção do capítulo, como eu já mencionei. E Paulo, então, estabelece um princípio de sujeição à autoridade, e fala em autoridades superiores. Mas é muito interessante nós notarmos, sem fazer qualquer tipo de abordagem libertária agora, ou pelo menos restrito a uma abordagem libertária minarquista, né, de Estado mínimo, que Paulo esclarece, deixa bastante claro que existe uma finalidade para a existência das autoridades. Por isso elas foram ordenadas por Deus. Isso não pode ser entendido como uma carta branca para qualquer tipo de governo, ou para qualquer prática governamental. Obviamente, se existe uma teologia do Estado na Escritura, e eu penso que essa teologia do Estado, se existe, ela é contingente e não necessária, mas aqui eu estou trabalhando com categorias filosóficas que nós não vamos ter tempo de aprofundar nesse momento, né? Mas se existe uma teologia do Estado nas Escrituras, ela aponta necessariamente para uma finalidade. E a finalidade é muito clara. Para que as autoridades foram ordenadas? Verso 1. Né? Elas foram ordenadas para terror de más obras. Ou seja, para que as pessoas não queiram fazer o mal. E em que consiste fazer o mal? Para mim, me parece que é algo muito claro. Fazer o mal ao seu semelhante. Então, quando alguém faz o mal ao seu semelhante, a autoridade exercida em padrões estabelecidos por Deus existe para punir o mal. Então, Paulo diz isso de forma muito clara. Então, se você não quer temer a autoridade,
né, a outra parte do verso 3, é só você fazer o bem e você terá o louvor da autoridade. Então, esse é o âmbito, né, no qual qualquer autoridade, qualquer poder secular é exercido de forma válida, né, de forma bíblica. A grande questão é, isso é necessário ou é contingente? No sentido, isso é necessário, né, porque a finalidade é punir malfeitores e louvar benfeitores. Eu me expressei mal. O exercício dessa finalidade, ou dessa função, melhor colocando, pela autoridade estatal é necessária à luz da Bíblia ou é apenas contingente? Paulo está apenas contemplando esse princípio de punir malfeitores e louvar benfeitores à luz da realidade contingente que ele tem à época, em que existe uma autoridade estatal. E isso aqui é muito importante nós lembrarmos que Paulo está escrevendo aos romanos, então se falava em autoridade, se podia falar em autoridade estabelecida, Roma seria o local mais propício para falar isso, né? E nós também temos que lembrar que quando Paulo fala em pagar tributo e imposto, especialmente no verso 7, ele está pensando necessariamente dentro desse contexto de custear essa atividade estatal exercida dentro desse padrão bíblico. Então, a primeira abordagem, ficando estritamente dentro do texto, sem fazer nenhum tipo de extrapolação, quer dizer, sem acrescentar nenhum tipo de elemento a mais que permita pensar em termos de um libertarianismo cristão ou de um anarcocapitalismo com bases cristãs, é que se Paulo está falando de uma teologia do Estado aqui, ele está falando necessariamente de um Estado mínimo garantidor da segurança. Eu não consigo ver nenhuma outra questão além dessa aqui. Se alguém entendesse que o Estado deveria impor os valores cristãos, né, no sentido de louvar quem faz o mal, e punir quem faz o mal, então um Estado que impusesse valores cristãos, aí eu acho que o problema é de outra ordem, né? Aí a questão toca na própria ideia de liberdade, né? Mas não é o foco nos concentrarmos nisso aqui. O fato é que a segunda porção do texto, né, os versos 8 a 14, eu acho que eu engoli o verso 8 aqui. Foi erro meu aqui na elaboração do texto, na elaboração do PowerPoint. Então eu vou precisar ler o verso 8 fora aqui. O verso 8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Eu deixei de fora só o verso mais importante do capítulo. Essa foi uma falha terrível. Então eu vou ler de novo, porque essa passagem é muito importante. Eu vou deixar esse verso na descrição do vídeo, porque foi uma falha, um erro muito sério. Porque esse verso estabelece o princípio para a interpretação do capítulo inteiro, a meu ver. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Obviamente que Paulo está falando aqui, então eu até vou me concentrar no verso 8 antes de passar aos demais, até porque eu deixei ele de fora, né? Então como um meia-culpa. Paulo está falando da lei, amar aos outros como cumprimento da lei do Antigo Testamento, né? Ele já tratou disso em Gálatas, né? Carta que ele escreveu antes de escrever Romanos. Então, o amor cumpre a lei. E se na lei nós temos um padrão de moralidade, que é o padrão de moralidade que deve ser imposto, vamos colocar assim, né? Deve ser forçado pela autoridade secular, então, ao amar o seu semelhante, você não precisa temer a autoridade. Ele vai falar isso mais adiante, inclusive, né? Ele vai falar isso... Aliás, ele já falou isso atrás, desculpa. Ele fala isso no verso 5, a necessidade de estarmos sujeitos à autoridade, não somente pela possibilidade de castigo, mas pela consciência. E pela consciência, isso vai apontar exatamente para o verso 8, e no verso 8 nós temos a especificação aqui no capítulo 13 de Romanos,
da regra de ouro. Na verdade, ele vai retomar a regra de ouro no verso 9, né, e vai delimitar ainda mais no verso 10. Então, aqui nós temos o grande princípio, a grande regra de interpretação desse capítulo. E vamos avançar então ao verso 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Quer dizer, Paulo está relembrando alguns dos 10 mandamentos. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso, a única coisa que podemos dever a alguém é o amor, né? Não tributo, não honra, né? Mas amor. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se a autoridade existe, veja só, esse é o ponto básico, isso aqui é lógica pura, e essa é uma lógica que é estritamente libertária. Se a autoridade existe para impor o padrão de retidão da lei, e eu amo ao meu próximo, e ao amar o meu próximo eu estou cumprindo a lei, porque o cumprimento da lei é o amor, Romanos 13:10, logo eu não devo nada à autoridade. Logo, a autoridade que tem uma função estabelecida por Deus não tem nada comigo. Ela não tem nada a impor a mim, porque eu me imponho de dentro para fora o cumprimento da lei, do preceito moral da lei, que é o amor. E aqui o versículo 10 também, além do ponto de vista interno, né, interior, de dentro para fora, ele apresenta também a especificação da regra de ouro. Ao apresentar a especificação da regra de ouro, ele já destrói, do ponto de vista ético, derruba qualquer legitimação ética ao Estado. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ora, se o Estado faz mal ao próximo, e a gente vê isso o tempo todo, o Estado existe e se mantém, especialmente hoje, especialmente o Estado contemporâneo pós-Revolução Francesa, o Estado existe e se mantém mediante o malferimento, mediante o descumprimento da regra de ouro a todo momento. Então, o Estado é imediatamente descredenciado a partir do verso 10. Em resumo, a única coisa que nós podemos fazer é pensar num outro tipo de Estado, numa outra organização social, se quisermos fazer uma teologia do Estado. E ainda assim estamos pensando num Estado de maneira contingente e não necessária, porque nós podemos pensar num arranjo também anarcocapitalista, né? Sem Estado, mas com ordem mediante o respeito da autoridade, da propriedade privada e uma autoridade exercida de forma natural e não imposta. Nós podemos pensar nisso em termos bíblicos. É por isso que eu entendo que existe sim uma teologia do Estado nas Escrituras, mas essa teologia do Estado ela é contingente e não necessária. Ela reflete um arranjo social existente à época em que as Escrituras foram escritas, mas nós podemos pensar num arranjo social mais justo e mais ético à luz de valores bíblicos mais amplos do que essa teologia do Estado contingente. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, quer dizer, se espertem, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aqui há dois aspectos que precisam ser ressaltados. O primeiro é que o verso 11, tendo a carta aos Romanos sido escrita um pouco antes do início da década de 60 depois de Cristo, no final da década de 50 depois de Cristo, Paulo, ao dizer que conhece o tempo e que é hora de despertarmos do sono, está alertando aqueles irmãos do seguinte, de forma profética: a perseguição está vindo. Em 5 anos, 6 anos no máximo, a perseguição iria começar. Nero iria começar a perseguir os cristãos. Então Paulo está dizendo: acordem, despertem do sono, pratiquem a fé. E a salvação mais próxima agora do que quando aceitamos a fé, ela também pode ser compreendida em dois aspectos, né? Nesse sentido. Primeiro, a cada dia que passa você está mais próximo de Cristo, porque a cada dia que passa ou a sua morte está mais próxima ou a volta de Cristo está mais próxima. Você está mais próximo do seu encontro com Cristo, melhor colocando. E aqui, se nós pensarmos que viria uma perseguição e essa perseguição mediante o sacrifício daqueles irmãos
completaria a salvação deles, é forte isso, mas é o que o contexto, inclusive histórico da passagem, nos induz a concluir. A perseguição com a morte daqueles irmãos, com o martírio daqueles irmãos, completaria a salvação deles, então a salvação deles estava mais próxima naquele momento do que quando eles primeiramente aceitaram a fé. Por isso eles precisavam despertar. Agora, quem infligiria essa perseguição? O próprio Estado romano. Aquela autoridade a qual Paulo está dizendo que era necessária a sujeição. Mas a sujeição à autoridade é necessária quando a autoridade pratica o bem. A sujeição à autoridade é necessária quando a autoridade pratica o mal? Me parece que não. E nós não temos tempo de tratar disso aqui, mas se nós formos para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, que também trata de sujeição à autoridade, parece que Pedro está mostrando claramente que os cristãos seriam perseguidos, ou estavam sendo já, pressupondo que Pedro escreveu após o início da perseguição estatal romana, que os cristãos estavam sendo perseguidos, esbofeteados, escarnecidos e até mortos, se nós formos para o capítulo 4, porque estavam praticando o bem. Quem estava fazendo isso? A autoridade estatal. Essa autoridade estatal é legítima? Não. E ela não é legítima mesmo que o próprio Paulo, no capítulo 2, ordene a sujeição à autoridade. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias. E aqui é muito interessante, porque aqui já há, inclusive, uma menção indireta à ilegitimidade moral da autoridade romana. Porque glutonarias, bebedeiras, desonestidades, dissoluções, contendas e inveja é uma descrição do Império Romano, é uma descrição do imperador e da sua corte na época em que Paulo está escrevendo isso aqui. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Acho que me parece que o cumprimento da lei aqui, né, na santidade individual, também é muito claro. Bom, ao interpretar, ou ao tratar, na verdade nem precisamos interpretar muito, ao tratarmos, ao discorrermos sobre os versos 8 a 14, novamente pedindo desculpas por ter deixado o verso 8 de fora, mas ao tratarmos do verso 8 até o verso 14, nós já recolhemos à luz do preceito do amor, amar ao seu próximo como a si mesmo, e à luz da regra de ouro, fazer ao próximo o que você desejaria que o outro faça a você, nós recolhemos alguns princípios muito importantes para interpretarmos a primeira parte. Eu vou colocar de novo aqui os versos 1 a 7. Então, eu vejo pelo menos 3 maneiras de interpretar essa passagem aqui, essa porção. Eu já expus qual é a minha. E a minha maneira de interpretar é a seguinte. Essa teologia do Estado que nós encontramos em Romanos 13, versos 1 até 7, ela é uma teologia do Estado contingente e não necessária. Ou seja, Paulo está aplicando valores eternos sobre aquela configuração social e estatal que eles tinham naquele momento e está demonstrando como a autoridade pode agir de forma válida, de forma ética, à luz desses valores bíblicos, neotestamentários mais amplos. Isso quer dizer que a autoridade sempre agia dentro dessa limitação? Me parece evidente que não. Do contrário, Nero não perseguiria os cristãos alguns anos depois disso. Isso significa que os cristãos devem se sujeitar à autoridade quando ela está agindo em moldes, em padrões não bíblicos? Não, isso não significa. Isso significa que os cristãos podem resistir à autoridade. Aliás, é isso que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, verso 9. Mas isso é um outro assunto, teríamos que fazer a interpretação de 1 Pedro 2, 4 e 5, especialmente num outro momento. Então, podemos resistir à autoridade se ela está sendo iníqua. Podemos. Mas é óbvio que resistir à autoridade iníqua é uma resistência num padrão bíblico. Então, nós vamos resistir sem violência. E aqui nós já vamos para uma segunda
possibilidade de enfrentar essa passagem como um todo, que é a abordagem pacifista, que é a doutrina da não resistência, que vai nos dizer o Estado é intrinsecamente ilegítimo. É uma abordagem um pouquinho diferente. É uma abordagem dos cristãos abolicionistas, pacifistas do século XIX nos Estados Unidos. Cito aqui Aiden Ballou e William Lloyd Garrison, pelo menos. Mas esses caras também eram unitários, então você pode dizer que eles eram hereges e aí querer desqualificar toda a teologia deles ou toda a interpretação deles a partir do unitarianismo deles. Tudo bem, eu consinto com isso. Mas eles vão dizer o seguinte: o Estado é eticamente ilegítimo porque o Estado existe e se mantém por violar a regra de ouro, mas um cristão, como foi ensinado pelo próprio Cristo a não resistir ao homem mau, a não resistir ao perverso, Mateus 5,39, um cristão, ele não se sujeita ao Estado, né? Ou seja, ele pode escapar da teia estatal opressora, mas no momento que o Estado vem para cima dele, ele oferece a outra face. Essa é uma abordagem também necessariamente pacifista e tenho minhas dúvidas se o pacifismo é necessariamente ou estritamente bíblico. Já tratei disso num outro vídeo aqui do canal, não vou aprofundar isso nesse momento. E a terceira possibilidade é que Paulo estaria usando aqui, na primeira parte do capítulo, o que fica bem claro quando entramos na segunda parte do capítulo, é que Paulo está usando aqui de um estratagema argumentativo. Paulo está usando aqui de um desvio de atenção. Por quê? Porque Paulo está escrevendo aos Romanos, da mesma maneira que Pedro escreveu a partir de Roma a sua primeira carta. E sabendo que esse mesmo argumento é encontrado quando enfrentamos a primeira carta de Pedro. Sabendo que essa carta poderia cair nas mãos da autoridade romana, Paulo então coloca um desvio de foco, coloca um desvio de atenção, ordenando sujeição à autoridade, mas ao falar em autoridades superiores, ele pode estar indicando uma autoridade espiritual e não uma autoridade terrena, né? Ordenando que os irmãos, ou colocando esse código para que os irmãos se sujeitem às autoridades, né? Quando, na verdade, a própria carta fornece elementos para entendermos que a autoridade é legítima e que devemos nos preocupar em praticar o amor, e se praticarmos o amor, não precisamos nem nos preocupar com essa autoridade. É isso que nós vemos na segunda porção do capítulo. Mas então Paulo teria sido bastante enfático aqui para usar como que um desvio de atenção caso essa comunicação chegasse à autoridade romana, chegasse às mãos da autoridade romana. E se ele está, como eu penso que está, antevendo uma futura perseguição, né, nós vimos isso lá no verso 10 e seguintes, então isso tem mais razão de ser. Assim como Pedro, na sua primeira carta, faz a mesma coisa, imaginando que dentro já do contexto de perseguição, aquela carta pudesse ser interceptada pelas autoridades romanas. Quem usa essa interpretação é um cristão libertário, anarcocapitalista, chamado James Redford. E ele, inclusive, se baseia na própria estratégia. Ele diz que Paulo e Pedro estariam imitando uma estratégia de Jesus. Quando Jesus pergunta lá de quem é a inscrição e o rosto na moeda, no denário que foi utilizado pelos fariseus, né, para testá-lo, ele estaria fugindo do problema, né? Contornando o problema, não fugindo, mas contornando o problema, naquela célebre afirmação de dai a César o que é de César. Né? E ele faz a mesma coisa quando os mesmos fariseus e herodianos perguntam a ele, agora eu não me lembro se nesse caso eram os saduceus, teria que revisar lá em Mateus 22, posso fazer isso num outro vídeo. Aliás, eu posso aprofundar essa última interpretação num outro vídeo. Apenas como uma possibilidade, não quer dizer que seja a minha corrente de interpretação. Eu já amadureci bastante a minha interpretação no sentido da primeira apresentada, uma teologia do Estado contingente e não necessária. Mas o James Redford, então, alega que Paulo e Pedro estariam seguindo nos passos de Jesus, contornando o problema, né? Quando, na verdade, a própria pessoa de Jesus e o ensino de Jesus, a própria pessoa de Paulo e o ensino de Paulo, a pessoa de Pedro e o ensino de Pedro, né, num aspecto mais amplo, nos mostram a ilegitimidade ética
do Estado. Bom, no fim, acabei me concentrando muito nos desdobramentos de teoria política. É óbvio que o tema central da carta, do capítulo, e por isso eu coloco aqui a porção final para encerrar, o tema central do capítulo é o amor, e por isso, sugestivamente, eu coloquei como título para essa meditação Autoridade Estatal versus Amor Cristão, para mostrar que o que prevalece é o amor cristão, não a autoridade estatal. O amor se sobrepõe à autoridade. E essa já é uma base segura para nós estabelecermos aí um princípio de interpretação libertária a partir mesmo de Romanos 13, mesmo de passagens como essa. Encerramos esse estudo, se Deus permitir, continuaremos e encerraremos a carta aos Romanos antes do fim do semestre. Como antes do capítulo 7 não consta o estudo aqui no Teodidatas, mas eu já fiz esse estudo com os rapazes aqui em Araucária, eu posso depois usar o mesmo formato e complementar com os capítulos 1 até os 6. Quem está acompanhando aqui no Teodidatas, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. Um forte abraço e que Deus abençoe.